É preciso que, bom, uma vanguarda revolucionária, comunista, saiba muito bem quem são seus adversários principais. Existem outros no meio do caminho, mas os principais. O Bernie Sanders, ele fez uma coisa nos Estados Unidos, mesmo não sendo um anticapitalista radical, porque ele defende coisa que o Canadá já tem, saúde pública, por exemplo, o Brasil tem, a Europa tem, além de outras coisas básicas, minimamente básicas de direitos trabalhistas, que qualquer social-democracia já teve e viu que só isso não corrige estruturalmente apenas uma manutenção do capitalismo. Mas ele fez uma coisa que Lula não faz, Haddad não faz, ninguém da esquerda brasileira que tem voto e holofote faz, que é mostrar os bilionários dos Estados Unidos, daquele país. Então Jeff Bezos da Amazon, não sei se ele está entre os 5 mais ricos do mundo, não sei se ele já passou Bill Gates, enfim, e outros bilionários. Ele fez, na campanha dele, ele foi até Wall Street e disse: vocês acham que as grandes decisões são tomadas lá em Washington? Poderia ser passado para cá, em Brasília? É aqui, ó, em Wall Street. Nós poderíamos fazer, é aqui, ó, na Bovespa, é aqui na Bolsa de São Paulo, é aqui na Fiesp, na Ciesp. A classe dominante é essa aqui, não é Rodrigo Maia, nem Bolsonaro, nem Centrão. Centrão é representante de redutos eleitoreiros de oligarquias, coronéis brasileiros ou derivados contemporâneos e do empresariado e dos capitalistas. Estes são os nossos verdadeiros inimigos. Mostrar quem são os bilionários brasileiros. A lista da Forbes e outros, revistas de mercado, etc., essas listas nos ajudam bastante. Ver quem são os bilionários, os capitalistas, os verdadeiros, o João Paulo... Esses caras são tão gringos, não sabem o que é o Brasil. O João Paulo Lema, né, que criou uma tabata neoliberal, que Ciro Gomes insistiu, né, cavalo de Troia para a esquerda. Ele tem um think tank chamado Renova Brasil, que é justamente para moldar nomes para se fingirem meio progressistas liberais, para serem... A Rede pegou vários deles, né, e outros compram essas ideias. O João Paulo Lema, acho que é o homem mais rico do Brasil, depois que o Safra, banqueiro, morreu. Quem são os banqueiros? Quem são as famílias banqueiras? Então você vai ter essa linha. E estes são os nossos verdadeiros inimigos. Os capitalistas, os detentores da propriedade privada dos meios de produção. Porque a direitalha age na superestrutura dos poderes da instituição liberal burguesa a serviço desses capitalistas e dos proprietários fundiários. Marx e Engels sempre deixaram isso claro. A classe dominante não são apenas os capitalistas, são os proprietários fundiários também, proprietários de terras. No Brasil estão cheios. E eles vão enfrentar agora o capitalismo verde do Biden e outros, que lucra sem desmatamento. Embora haja também exploração da natureza, óbvio. O capitalismo é tirano. Mas eles agem sem desmatamento. Então essa oligarquia, esses proprietários fundiários ainda bem atrasados deste país, vão enfrentar isso. Então, proprietários de terras fundiários, grandes latifúndios, não é sítiozinho, grandes latifúndios, e até de terrenos urbanos onde estão os meios de produção, as fábricas, as empresas, que muitas vezes os próprios capitalistas nem são donos desses terrenos. Então estes são os nossos verdadeiros inimigos. E ninguém da esquerda brasileira, e às vezes nem a mundial está nos falando isso. Ficam Bom, eu sou do teatro também, desculpa, perdoem os do teatro, esse termo pejorativo, mas ficam nesse teatro dos três poderes, que são meras representações lá na frente desta classe dominante social. Assim como cada partido representa um grupo social, uma classe social. Aí o problema é que o Bernie Sanders dizia: bom, nós vamos taxar esses bilionários. Isso não é nada de comunismo. Taxação, na crítica do programa de Gotha, o Marx coloca: taxação ou imposto progressivo é uma pauta dos próprios capitalistas de Manchester. Manchester sempre foi desenvolvida industrialmente na Inglaterra. Porque quem vai administrar o
O coletado vai ser a própria classe dominante e os burocratas e administradores das instituições. E segundo, porque a taxação pressupõe as diferentes classes sociais. Você vai taxar, né, uma taxação progressiva, um imposto progressivo. À esquerda, você vai taxar mais aquela classe social que tem mais riqueza. Vai taxar menos, ou seja, faz parte da sociedade de classes. É uma pauta da sociedade de classes. Não é uma pauta revolucionária para a superação da sociedade de classes. Entendeu? Então faz muito mais sentido, em termos comunistas, uma construção revolucionária para realmente uma virada da pirâmide social. Então, essa taxação não nos interessa. O que importa é que eles sejam expropriados. Tanto os proprietários fundiários quanto esses capitalistas donos dos meios de produção. Sejam expropriados. Agora, tudo isso se camufla, tudo isso se pulveriza quando a luta passa a ser apenas eleição. Porque uma eleição você se candidata para governar o Estado burguês apenas. Não é realmente... Não é realmente nesse sentido que eu estou falando. Mas pode um presidente expropriar a partir desse poder que ele vai ter, e mesmo através de estratégias? Bom, pode, mas desde que ele tenha um movimento poderoso popular. Ou uma vanguarda com ele, né? Ou uma vanguarda revolucionária, mesmo que seja de intelectuais, que possa agregar grandes anseios profundos, mas que isso seja mobilizado. Veja bem, eu vi que saiu uma pesquisa, ou já era antiga, de como com os governos petistas, os dois governos Lula, mesmo a continuação da Dilma, o número de carteiras assinadas aumentou no Brasil. O que isso significa? Uma classe trabalhadora foi consolidada, de certa forma. Eles valorizaram o salário mínimo, ou seja, quem era sem classe, ou estava no subemprego, ou até lucro proletariado, virou classe trabalhadora. Mas não foi feita uma conscientização de organização revolucionária em torno disso. No máximo, que o PT vem do sindicalismo, era uma luta por melhores trabalhos, melhor condição de trabalho, melhores salários, que é uma luta vã e que, nesse ponto, eu concordo com o Lenin. O sindicalismo ele é uma manutenção do capitalismo. É preciso uma conscientização de que se eu estou numa condição de trabalhador e ao capitalista, ao patronato, ao empresariado, e eu vendo minha força de trabalho em troca de uma migalha daquilo que eu produzi, é preciso que haja uma organização revolucionária que faça com que nós tomemos esses meios de produção. Essa organização revolucionária, ela é o Partido Comunista. Estou falando do PCB, estou falando do Partido Comunista com P maiúsculo, C maiúsculo, em termos mais precisos, exatos. Eu sou muito crítico à nova linha do PCB, por exemplo. Eles não consideram a teoria do valor. Eles não querem derrubar o sistema do trabalho assalariado. Então é uma luta que... Por que eles não vão então para o PT, para o Pelego do P? Vão até para o PDT, sei lá. Não. Um partido com uma doutrina marxista e revolucionária pretende derrubar o sistema do trabalho assalariado, sem patrão, portanto sem mais valor, transformar esses meios de produção em cooperativas, transformar as terras, distribuir as terras antes da socialização e tiranizar realmente, expropriar esses proprietários de terras, esses capitalistas, para uma outra forma de sociedade humana que é a socialização, que é o socialismo. Rumo a uma sociedade comum, igualitária, em que se supere o antagonismo de classe, como existe nos quilombos ou na população indígena, com outras configurações, porque é um centro urbano industrializado, além dos outros redutos, mas que também tem um cordão umbilical com um estudo de antropologia, vê isso, Marx viu no próprio Capital, Gordon Schild, Sérgio Less, com o comunismo primitivo.